histórico-crítica, né? É. Não, mas mesmo com a visão, se você tiver uma visão conservadora, mas assim, interpretar o símbolo dentro do contexto, você Aham. não vai chegar a ponto de achar que no fim do mundo vai ter quatro cavaleiros descendo do céu, entendeu? Ficar- Eu não tô naquela vibe da parente da Vânia, não, pode ficar tranquilo. Entendeu? Isso que é o perigo é você ir de um extremo ao outro, né? Esse é o... Engraçado que, como eu já te falei, né? O Apocalipse nunca me deixou com medo, assim, apavorada. Eu sempre gostei dessa leitura. Então, o Eu ruim é nunca, que o pessoal fica com medo, né? é, eu nunca fiquei com medo, não. Até porque eu sempre achei que é uma esperança, né? O Apocalipse, né? Sim, exatamente. É um Então, texto que foca muito nisso, né? é verdade. Como você disse na aula passada, nós vamos receber a herança. Só É, depois, né? só depois. Infelizmente. Eu questiono muito isso. Eu tenho falado muito com Deus. Eu falei, olha, eu quero receber um pouco agora, porque tá ruim. É mesmo? Você está ficando assim agora? Não, irmão, eu quero, mas a Bíblia não diz que eu vou receber, mas eu posso perguntar, não posso? Claro, Eu pode sou igual a questionar, né? Abacuque, eu sou o profeta reclamão, eu reclamo, todo dia eu estou Olha reclamando, só, entendeu? Jacó não brigou com o anjo? Não brigou, não tem anjo ali. Jacó não brigou Ah, com ninguém, irmão. Ora, ué, a Bíblia que diz. na Bíblia não diz isso, irmão. É a sua visão que diz. Ó, ele saiu até com a coxa machucada. Não saiu nada, irmão. Isso é história, isso aí é coisa que Então Jacó inventaram. também não tinha coxa. Isso aí é Jacó não uma tinha coxa, colocação, não. irmão. Então, mas é justamente isso, né? Às vezes a gente coloca as nossas ansiedades como se o texto fosse responder. E às vezes não responde. Quer ver um negócio interessante? A gente fala assim, ó, confie nas promessas de Deus. Aí eu sempre me perguntei assim, eu falei, mas Deus não me prometeu nada. O que ele prometeu está no texto bíblico, que viria o Espírito Santo, já veio. Que teria salvação em Jesus Cristo, já temos, né? E que Jesus Cristo vai voltar. Ainda não voltou. Agora, sim, se Deus não falou para você que você vai ter R$ 1 milhão na conta, vai ser curado da doença, vai arrumar emprego, ou a sua família vai melhorar, se Deus não falou, então você está depositando apenas as suas ansiedades. Não estou dizendo que é errado você querer que Deus faça isso. Mas achar que Deus é obrigado a fazer porque você crê ou porque tem fé é complicado. Porque promessa mesmo no texto bíblico são essas aí que a gente falou, né? Da salvação, da vida eterna, da volta de Jesus. Né? O resto já aconteceu. O que não aconteceu é essa volta que a gente está Ricardo, esperando. Sim? Ricardo, então por que então Jesus não disse pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis? Não, não falou isso. Não nessa ideia. Lá em Mateus 7, de 7 a 12, o texto ali ele vai falar sobre a bondade de Deus. Jesus, o texto, né, vai usar um verbo ali que é o aitel, que tem a ideia de uma súplica. Ó, suplique, peça, fale, mas ali é um processo de comunhão com Deus. Não a ideia de que eu vou pedir e vou ser atendido, que eu vou bater e vai acontecer, mas a ideia de que durante esse processo de comunhão com Deus, eu vou perceber a bondade desse Deus. Aí o texto vai seguir assim, ó. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Ou o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Os termos em grego ali, o para peixe, é quase como se fosse uma enguia, né? É um tipo de peixe parecido com a serpente. E a ideia do pão é um pão que era meio quadradinho, parecendo um tijolo. O que ele está querendo dizer? Que se eu estou num processo constante de comunhão com Deus, eu vou perceber que as coisas que Deus me dá e Deus faz são boas e não apenas aparentam serem boas. E já que Deus é bom comigo, eu tenho que ser bom com aqueles que estão ao meu redor. Tanto que o texto vai falar sobre isso. Seja bom com os outros, porque Deus é bom com você. Então, o texto de Mateus 7, de 7 a 12, ele está falando que no meu processo de comunhão com Deus,
eu percebo a bondade dele sobre a minha vida e eu tenho que compartilhar essa bondade. Então, é mais um apelo para que eu saiba ser bom e não simplesmente um texto onde eu vou insistir e nessa insistência Deus vai atender aquilo que eu estou desejando. Não estou dizendo que Deus não atenda as nossas orações, mas esse texto não fala disso necessariamente. Deu para entender, gente? Ele começou crente, agora ele tá atacado. Agora. Pois é, estava crente, estava até dando ordem para Deus. Agora... Vamos lá, Ricardo. Agora é o outro Ricardo. Vamos lá, vamos contextualizar. Tá em crise de identidade. Vamos contextualizar a tua fala. Aí, pensa a palavra, tá por ordem. Isso aqui é o Seminário Batista, pô. Vamos lá, peça a palavra. Vamos lá, João 14 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Certamente a gente não vai tomar para si a ideia de que tudo que eu pedir a Deus, ele vai me dar. Mas, cara, eu acredito numa cura pelo milagre, numa cura por uma oração, em algo que Jesus realizava naquela época, né, que me é permitido, me é lícito, me é palpável, porque é o que eu entendo que ele diz. E, de repente, porque eu vou ser próspero. Eu não creio nessa promessa. Eu creio que Deus, me dando saúde, me dando inteligência e força física para que eu possa realmente trabalhar e conquistar os meus objetivos, eu acredito dessa forma. Então, assim, eu entendo que não há promessa de Deus para todo crente? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você ouve o cara falar assim, não, porque eu creio nas promessas de Abraão. Cara, promessa é para Abraão, irmão. Já até fala, a promessa de Abraão, é de Abraão. Mas Gálatas fala, Paulo fala sobre isso lá em Gálatas também, que é para você também, tá, bonitão? E qual é a promessa em Gálatas? É a mesma que é para Abraão. Ele ressignifica, porque ele vai colocar um aspecto da salvação. Ele ressignificou, beleza. Ele não vai falar das questões sociais, materiais, econômicas. Sim. Aquilo que Deus falou para Abraão se cumpriu. Sim, mas essa distorção econômica, financeira, de prosperidade é nossa. Não é da ressignificação. Então é isso que eu estou te falando. As pessoas às vezes vão entender, não, porque eu posso ser próspero, posso ser rico. Cara, ser próspero às vezes não é ser rico. De repente eu sou um cara que não tem um pau para dar no gato, mas sou próspero de uma outra forma. Então, veja bem. Assim, isso é bom para consolar os nossos corações. Mas o próprio texto, por exemplo, você tem que trabalhar cada texto separado. Porque existem textos que falam sobre questão financeira. Existem textos que falam sobre questão emocional. Existem textos que falam sobre questão social. O Novo Testamento nunca vai falar de questões materiais, sociais e econômicas. Sim, sim. Ele está sempre na questão voltada para a salvação. O Antigo Testamento, ele liga a ideia financeira à bênção de Deus. Tanto que o pobre era mal visto, né, naquele contexto. A pobreza era mal vista. E isso é, como é que eu vou dizer, desmistificado, né, ao longo de vários textos. Tanto que vários profetas eram pessoas que viviam no limite. O grande problema, gente, é assim, Deus falou, ótimo, beleza. Deus não falou, não adianta a gente inferir a ideia. É esse o problema. Eu não estou dizendo que Deus não possa, Deus faz o que ele quiser. Quisera eu tivéssemos um versículo bíblico que nos desse essa condição de dizer assim, ó, se eu fizer isso, isso e isso, os meus desejos serão realizados, a cura vai acontecer, se eu fizer esse passo, o milagre vai existir. Mas não há. Contudo, né, eu preciso ler cada texto dentro do seu contexto. Quando eu falo assim, eu tenho uma vida boa, posso não ter dinheiro, posso não ter saúde, mas eu entendo que minha vida é boa. Aí outro vai dizer, não, minha vida é boa porque eu tenho dinheiro e eu tenho saúde. Você pode ter essas leituras da vida. Agora, quando você pega essas leituras e diz assim, porque o texto bíblico está dizendo. Esse é o problema. Que texto bíblico está dizendo isso? Qual é o versículo? Sim, qual é o texto? Qual é o
Você vai falar, eu vou te parafrasear. Você cria ressignifica, perdão, me fugiu Mas a a palavra. gente não pode fazer Você isso. Eu não posso Mas é ressignificar errado, eu tudo. sei. Então, e aí, mas a gente acaba ouvindo isso. Eu não tenho essa ideia, tá? Tipo, de ir pregar Não sei. e falar isso. Entendi. Mas é que, pô, às vezes você vê, assim, eu também, cara, eu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia agora grande. E eu Sim. creio que foi Deus que permitiu que eu passasse por ela. Pô, e às vezes tu vê uma coisa mais simples do lado, a pessoa acredita, tem fé e não consegue. E aí você fala Mas assim, olha pô, só, Carlos, posso ser muito sincero? fala Quem aí. disse que viver é melhor do que morrer? Sim, Olha só, Paulo. na Uhum. nossa limitação, a gente sempre acha que viver é melhor do que morrer. Sim, Se eu for para o texto bíblico, morrer é melhor do que melhor viver. do que viver. Paulo fala, né? Então, assim, você está dizendo, Deus me livrou. E se Deus está te castigando com a vida? Entendeu? Ricardo, acho que Eu estou você tem zoando, que. né? Mas Vai orar, vai, Ricardo. Vai orar, vai. pensa o seguinte, a nossa visão de mundo, né? Cada um tem a sua visão. É porque, na verdade. Preciso tomar cuidado o texto bíblico, ele não pode satisfazer a minha visão. Sim, Eu tenho que entender o que o texto bíblico está dizendo. e a gente tem que ser Porque se leal. o texto bíblico não está dizendo o que eu acho, eu tenho que ficar com o texto bíblico. Né? Sim, aí eu vou falar o que as pessoas querem ouvir. E aí não é isso. Entendeu? Aí, por exemplo, você usa a sua cirurgia. Poxa, foi uma benção, está recuperando, foi bem, está vivo e tal. Ah, que bom, que maravilha. Né? Mas você está vivo. Aí outro morreu. Deus castigou. Por que Deus fez por você e não fez pelo outro? Dois lá foram pegar um emprego. Aí tinha um monte de vaga. Só um conseguiu. Por que um conseguiu e não conseguiu? Porque Deus é fiel. Que fidelidade é essa de Deus para um e para o outro não? E os dois são crentes. Assim, não há um texto que responda a isso. É essa a questão. Sim. Realmente a gente vai usar textos, por exemplo, você vai usar textos para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para entender que Deus te abençoou, que foi tudo bem, foi tudo legal. Mas será que o texto que você está usando para falar isso está falando dessas circunstâncias? É porque está falando só para você. E a outra família que perdeu alguém? Vai poder usar o mesmo texto? Né? Vai poder falar a mesma coisa? Por isso que eu preciso trabalhar o texto. E isso é difícil. Uhum. A gente está falando de Apocalipse, né, por aí, mas qualquer texto. A maioria das pessoas, quando ouve ou lê o texto bíblico, ela não quer realmente entender o texto. Ela quer uma satisfação para os seus sentimentos. As necessidades, né? As suas necessidades. E aí, quando eu descubro que o texto não fala aquilo que eu desejo, ou eu mudo a interpretação, ou eu mudo de igreja, ou eu saio da igreja, ou eu leio de outra maneira, ou eu ignoro. E o nosso desafio é esse. Né? Quando eu vou ler um texto, o que o texto significa. Poxa, não gostei. Azar. O texto está aí para ser lido e obedecido. Né? Esse é o desafio, entendeu? Agora, Deus faz milagre? Faz. Deus faz muito mais do que podemos pedir ou imaginar? Faz. Deus pode fazer o que Ele quiser? Pode. A gente pode orar aqui agora por algo específico e Deus atender? Pode. Mas Deus também pode não fazer nada pela gente. Deus pode não atender nenhuma oração. Deus pode não satisfazer nada do que desejamos. E qual é a motivação para seguir a Deus? Eu posso estar envolto a uma sociedade violenta, injusta, cheia de maldade, cheia de ganância. E vou falar que é porque você está em pecado, Ricardo. Né? Por isso que Deus não está respondendo. Em Apocalipse está falando, né? Você está em pecado, por isso que Deus não está respondendo. Esse tipo de leitura é muito infantil, né? É quase que primitiva. Pensa bem, para a gente poder terminar aqui, né? O texto Ricardo é professor, e professor, infelizmente, no Brasil, trabalha muito e ganha-se muito pouco. Então, é uma miséria. Não está em pecado. O problema é ser professor. Aí o pecado já é escolher o caminho errado, irmão, entendeu? Mas pensa bem, o texto de Apocalipse ele está sendo escrito para gente que era crente, gente que acreditava em Jesus,
mas estava em meio a uma sociedade violenta, gananciosa, uma sociedade injusta, uma sociedade idólatra, inclusive eles poderiam morrer por causa da fé em Jesus. Por que Deus não vai lá e acaba com o Império Romano? Pensa bem. O texto não fala que Deus vai acabar com o Império Romano. O texto fala assim, ó, permaneça perseverante e mantenha a esperança. Olha que loucura. Por que esse Deus poderoso e soberano não acabava com o imperador, não acabava com os impérios e restaurava a paz e a tranquilidade? O texto não fala sobre isso. O texto fala, permaneça perseverante, permaneça esperançoso. Ponto, acabou. Então, ó, a injustiça, a violência, a guerra, a fome vai continuar. E eu vou fazer o que em relação a isso? Continuar perseverante, mantendo a esperança, crendo em Deus. Ah, mas é que... Ó, o texto está falando isso, ponto, não tem o que fazer. Não tem fórmula mágica, né, para passar. E esse é o nosso desafio. É em meio às tristezas, alegrias, altos e baixos da vida, permanecer firme e perseverante. Ah, é justo? Não é justo? Quem somos nós para dizer, né? E aí não dá para ficar jogando ideias no texto só para tentar justificar Deus, né? Não tem como. O texto ele é objetivo, é direto. Creiamos nele ou não, né? Mas não tem o que inventar no texto. Ricardo, acho que nosso maior desafio realmente é ler as Escrituras, né? Tentar interpretar, tentar, dentro do contexto dos textos, da melhor forma possível ao texto mesmo, Sim. e tirando dali lições para que a gente possa crescer, evoluir, né? Como ser humano, porque Deus é Deus, soberano e poderoso. Ele faz qualquer coisa. Sim. Quem somos nós, né? Nós somos nada diante de um Deus todo-poderoso. Então, eu acredito que perseverar na esperança, você também perseverar na prática da leitura dos textos, tentar entender, tentar estudar mais ainda, se aprofundar, porque assim a gente vai adquirindo mais intimidade com o Senhor. Não seremos mais meros repetidores daquilo que os outros pregadores vêm pregando, muitas Isso. vezes incorretamente, né? E a gente está saindo, eu confesso que assim, eu estou saindo de uma ignorância muito grande, de muito tempo ficar muito bitolada no que as pessoas falavam. E com isso, Ajuda a seguir em frente, né? com Então, certeza. Olha só, Vânia, só para terminar, só para a gente poder entender esse negócio de promessa. Eu estava pregando lá na igreja, estava estudando sobre Naum. Naum, ele diz que Nínive vai ser derrotada, né? Isso eu acho que eu falei até numa aula aqui, eu não sei se foi com vocês, mas foi com alguém em algum curso aí, sei lá. A promessa de Naum, ela só vai acontecer 50, 80 anos depois de que Naum fala, aí que Nínive cai, né? Para de oprimir Judá lá. Então, olha só que interessante. O profeta é usado para falar que Nínive ia cair. Nínive caiu, mas 50, 80 anos depois. Provavelmente, quem ouviu Naum não viu essa promessa se cumprir. E aí as pessoas pegam esse termo promessa hoje e acham assim, que a promessa de Deus vai se cumprir agora. Porque é agora. E o texto bíblico não está falando necessariamente disso, né, desse imediatismo, né, ou dessa promessa específica. Então é muito difícil a gente falar algo que não está no texto. Nosso maior desafio é falar o texto. Agora, é agradável? Não é, nem sempre é agradável. Se você ler a Bíblia, você sempre vai se sentir desconfortável. Se você ler da maneira que tem que ler, a Bíblia sempre vai te deixar desconfortável. Porque cada leitura da Bíblia é um ataque à nossa natureza carnal e pecaminosa. Então, ler a Bíblia não pode ser confortável, porque é algo que está sempre batendo com o nosso ego, com a nossa vontade, com o nosso pecado,
com a nossa natureza pecaminosa. Só que hoje em dia, né, o pessoal acha que é um livro de autoajuda, e não é, nunca foi, né? Então é um desafio. Passou aí do nosso tempo aí, né, um pouquinho aí, mas é isso. No final do texto, gente, tem umas perguntas, aí vocês leem o texto, respondem e depois me mandam lá. Valeu? Até a próxima aí. Aí, fala pro André se acalmar aí, tá? Com o coração. Ele está emocionado aí. Valeu, boa noite. Boa Um noite. versículo para ele. Deixar um Boa noite, versículo aí professor pro André. querido. Ora por ele aí. André, Boa noite. deixa um versículo aí para você. Tá lá em 3 João, tá? Valeu, gente.